Olá pessoal, professor Bruno na área com mais uma aula de filosofia. Então vamos lá pessoal, iniciando agora um tema novo, tá? Que é o tema 3 da unidade 3. Essa unidade, professor, que unidade longa, né? Mas é isso mesmo pessoal, essa unidade 3, ela traz uma temática bem abrangente, né? O homem na filosofia grega, tá dando uma geral na filosofia grega. No tema 2, que foi o último, nós dividimos em duas partes para poder falar dos três filósofos, né? Do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Quando eles estavam falando do tema conhecimento. Agora, no tema 3, vamos fazer a mesma coisa, dividir o tema em duas aulas. Essa é a primeira, parte 1. Mas agora não é o conhecimento, e sim política. Tema bastante importante, né? Bastante discutido, bastante polêmico. Muita gente tem ideia de política do que ela não é, né? Muita gente confunde política com politicagem. Será que você aí sabe realmente o que é política? De onde vem essa palavra? Certo? E como é que pensavam política os filósofos lá, os três da filosofia grega clássica? O Sócrates, o Platão e o Aristóteles? Tá? Então, nesta aula aqui, nessa parte 1 do tema 3, a gente vai falar política, o que é política no geral, né? E vamos falar principalmente para Sócrates e Platão. Beleza? Depois, na outra aula, é Aristóteles. Então, lembrando para você baixar seus slides aí no portal, baixe seu slide para poder ter certeza de que você está acompanhando enquanto eu estou falando aqui, tá bom? Então, considerando que você já baixou seu slide, já abriu, e já deu o F5 aí, já está o slide aí na tela cheia. Vamos lá para o slide 1, tá pessoal? Estão numerados aí, como você já sabe. O slide 1 está aí a apresentação que o professor sempre faz. Unidade 3, o homem e a sociedade segundo a filosofia grega. Tema agora 3. A política segundo a filosofia grega. Primeira parte, Sócrates e Platão. Vamos? Slide 2, aquela frase de reflexão que o professor Bruno sempre traz, né, pessoal? Hoje eu trouxe a frase do Platão aqui para você, né? Vamos ler aqui comigo. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Olha o que ele disse, de novo. O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por alguém que é inferior. O que você entendeu o que o Platão quis dizer aí, pessoal? Está bem claro, né? Eu não posso agora dialogar com você aqui, mas eu vou dar aqui minha interpretação, né? Isso é um tema bastante atual, pessoal. Por quê? Porque a gente vê muita gente, a gente sempre ouve essas histórias, e ainda escuta até hoje, as pessoas que dizem assim, não ligue para a política, eu não quero nem saber de política. E aí? Por que essas pessoas dizem isso? E qual é o preço a se pagar? Para o Platão, essa não participação na política, tá bom, ele diz assim, você não quer participar na política? Ok, pois então você vai ficar aí passivo, sem fazer nada, sem se interessar pela sua cidade, pela sua polis, que é cidade em grego, pois então você vai ser governado por alguém que é inferior. Você vai ser governado por alguém que é corrupto, você vai ser governado por alguém que vai te prejudicar, porque tudo que acontece lá no âmbito político, mesmo de esferas de congresso, de deputados, de presidente, das leis, afeta a nossa vida aqui embaixo. Toda decisão que é feita, tomada lá, vai afetar o preço do gás, vai afetar o preço do alimento, vai afetar o preço do combustível, o preço da passagem de ônibus, né? Então, não participe da política não, para você ver. Você vai arcar com as consequências. E essa política que ele está falando aí, pessoal, não é só a política como de candidatura, de eleição, não. É num sentido bem amplo, é isso que eu vou explicar para vocês. Política é algo muito mais amplo. Você pode fazer política de diversas maneiras sem precisar fazer campanha, nem se candidatar, nem fazer campanha para ninguém, entendeu? Então, muita gente diz, não quero política, porque elas estão achando que a politicagem, a corrupção, isso já cansou elas.
Então elas dizem que não querem participar da política, mas participar de política é algo muito mais complexo, muito mais amplo do que isso, que eu vou explicar para você já já. Então vamos passar para o slide 3 aqui, né? Se liga na apostila, tá? Eu sempre trago um trechinho da apostila e as questões também. Então vamos ver aí, o slide 3, lá lembrando ali, ó, que é a página 80, que ele vai iniciar aí o tema 3, tá? Vamos ler comigo? Você pode ler da apostila ou no slide. O termo política tem origem no grego antigo politeia, que se referia a todos os procedimentos relativos à polis, ou cidade-estado, e por extensão à sociedade, comunidade, coletividade e a outros agrupamentos condizentes à vida urbana. A política diz respeito à arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Bom, ele está dizendo o quê? A palavra política vem do grego lá, politeia. E politeia era toda e qualquer ação visando o bem da polis, que em grego significava cidade-estado, né? A Grécia tinha uma série de cidades-estados, cidades independentes com suas leis, certo? Suas próprias leis e sua autonomia política. Então, tá vendo aí como política não é só eleição, candidatura, corrupção, não. Política é qualquer ato ou qualquer interesse pela polis, pela cidade, pela comunidade, pela sociedade, certo? Se você está discutindo com alguém sobre o preço do combustível, ou se você quer melhorias para o seu bairro, se você tem uma comunidade, você é líder comunitário, ou você no seu prédio é síndico e está discutindo ali sobre as condições, se você vai fazer uma manifestação para buscar por alguma coisa, isso tudo é política. Tudo é um ato político, certo? Então, política não é só algo limitado lá às eleições em 4 anos, não, pessoal. Tá bom? Então, é muito importante a gente perceber isso. Que primeiro, o que eu estou fazendo? Estou explicando o que é política para chegar nos filósofos, tá? Beleza? Vamos lá? Então, vamos para o slide 4, acompanhando aqui. O slide 4, ele está mostrando justamente, para ficar bem claro, que esse tema está dividido em partes. E essa é a parte 1. A política em Sócrates e Platão. O slide 5, tá? Ele está dizendo aí, ó, que a gente vai estudar aqui nessa parte o Platão e o Sócrates, e o Aristóteles vai deixar para a parte 2, certo? Slide 6, então vamos ver o que é que o dicionário, aquele dicionáriozinho da internet que eu sempre trago, né? O dicio.com.br aí fala de política. Vamos lá. Política. Slide 6. Ciência do governo dos povos, direção de um Estado e determinação das formas de sua organização. Certo? Ele dá uma visão aí. Eu dei a minha visão geral aqui de política e ele dá uma visão mais simples. Quando tudo que é voltado a administrar, organizar a coletividade, uma sociedade, um país, uma nação, uma cidade, um bairro, também é política, certo? E as eleições também são. Mas o termo política é muito mais amplo, certo? Eu posso fazer política dando aula. Não preciso estar fazendo propaganda de partido A, ou candidato A, ou B, não. Mas é um ato político. Poder passar alguma coisa para vocês aqui refletirem. É um ato político, pode ser. Ok? E é, né? Então, slide 7. Vamos ver essa explicação melhor aí também de política e poder, tá? Estudo do domínio social. Política, como eu já falei, origem do grego polis, cidade-estado. Designa o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Quando Aristóteles definiu o homem como animal político, é porque, na sua concepção, a própria razão é essencialmente política, certo? O Aristóteles disse isso, que a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente for falar do Aristóteles na parte 2, tá? Então aqui ele está só mostrando ainda o que é política, para a gente ficar bem claro. Aí tem algumas imagens aí no slide 8 e no 9 também, que eu vou mostrar já já, para você ver como é que acontece política aí, tá? Você está vendo aí a Grécia Antiga, ó. As pessoas estão ali,
lá no centro da cidade, na praça do mercado. Eles estão ali fazendo suas assembleias, discutindo sobre as melhorias da cidade. Alguém discursava, outro levantava a mão, votava diretamente, e assim vai. A política era feita democraticamente, como a gente já estudou isso, uma democracia bem limitada da época. E hoje, no slide 9, hoje em dia, nós temos aí várias maneiras de fazer política. Você vê ali uma foto com a comunidade ali de uma... Pode ser, acho que é a comunidade do bairro, ou da favela, ou do conjunto. Enfim, aquele grupo comunitário ali, aquelas pessoas mais simples ali, estão lutando por alguma coisa, estão fazendo política, já é um ato político, tá certo? O movimento ali sem terra é um ato político, é um movimento político. A reunião de síndico de apartamento também não deixa de ser. E também lá o Congresso Nacional, os deputados também, os vereadores também, onde for, toda a esfera da política mais institucional. Então, o ato político, a política é todo esse conjunto. Ficou claro? Certo? E aí eu te pergunto, vale a pena se interessar por política ou você quer ficar fora disso? Você quer ser um sujeito totalmente passivo, esperando tudo acontecer à sua volta e você não se movimenta para nada, não opina, não discute, não se interessa sobre a sua coletividade? Então vamos pensar sobre isso, que o Platão falou lá no início, que o preço a pagar pela tua não participação da política, ou a minha, ou de qualquer pessoa, é ser governado por alguém inferior. Olha que atual, né? Vamos lá? Bom, pessoal, slide 10, né? Slide 10, vamos ver aqui. Mais uma vez eu estou trazendo agora um trecho do dicionário, do dicio.com.br, agora para fazer aquela diferença. Eu já disse e mostrei o que é política. Todo mundo entendeu, eu espero, política. E agora, o que é politicagem? Então, vamos mostrar o que é politicagem, porque quando aquela pessoa disse, eu não me interesso por política, na verdade ela deveria dizer, eu não me interesso por politicagem, que aí também realmente eu não me interesso. Mas por política, acho que é um dever de todos nós como cidadãos se interessar de alguma forma, tá? Ok? Então vamos ver aí, slide 10, politicagem. Política de quem tem objetivo satisfazer interesses pessoais, definida pela troca de favores particulares em benefício próprio. Política reles e mesquinha pautada em interesses pessoais. Então você está vendo a diferença, ó. A política ela tem interesse coletivo. O interesse da política é o bem da polis, a politeia, lembra? Coletivo. Politicagem é o que acontece bastante, infelizmente. Infelizmente, né, pessoal? Então, o que acontece é que a politicagem, diferente da política, a politicagem é utilizar dos meios sociais, através de um cargo público, para benefício próprio somente. Interesses pessoais e não da coletividade. Então, quando um deputado, um senador, um presidente, vereador, enfim, só está atendendo só seus interesses pessoais e acontece corrupção, isso é politicagem. Infelizmente é muito comum, né? É isso que realmente deixa a gente um pouco, assim, descrente, né? Deixa um pouco preocupado. Mas política é outra história. A política visa o bem em geral e todo mundo quer isso, né? Então vamos lá, vamos para frente para a gente chegar nos filósofos, que a gente já explicou o que é política, o que é politicagem. O slide 11 está mostrando muito bem aí nessa charge, eu quero que você reflita aí o que é um exemplo muito claro de politicagem. Você está vendo ali, ó, olha o politiqueiro ali fazendo o marketing dele, de defensor do meio ambiente, através de um quadro falso. Mas na verdade o que é que está por trás dele, né? Desmatamento, poluição, destruição da floresta, e a mídia está publicando outra coisa. Então a gente precisa da filosofia, de senso crítico, de buscar entender as coisas além das aparências, além do que somente a mídia traz, para a gente identificar esse tipo de sujeito aí, que acontece muito no Brasil, certo? E no mundo. Então vamos para frente. E aí, ele tem diferença aí de dois conceitos de política, tá? O conceito de política antigo,
e o conceito de política moderno. Vamos rapidinho, tá? Conceito antigo, para aí baseado mais no Aristóteles, a gente vai ver ainda ele com calma, mas vamos só mostrar como é o conceito de política mais da época da Grécia e hoje. Para Aristóteles, a política era uma continuação da ética, que só que aplicada à vida pública, né, pessoal? A vida pública, é a bem da coletividade. No conceito grego, a política é a realização do bem comum, é o que eu falei, né? Visando o bem comum. Este conceito permanece até nossos dias, mas ainda como um ideal a ser alcançado, né, pessoal? Então, essa ideia parece muito bonita, muito difícil de alcançar, mas é a ideia antiga. A política visando o bem comum, o bem da coletividade, o bem de todos, né? Não só os interesses pessoais. E o conceito moderno, para Norberto Bobbio, o conceito moderno de política está estreitamente ligado ao poder. Este conceito é enfatizado por Harold Laswell e Abraham Kaplan, quando afirmam que política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Olha só, antes a ideia de política era abranger a comunidade, o bem coletivo, o bem comum. Mas, na verdade, no conceito moderno, a gente vê que está muito ligado ao poder. Tá? Política lembra poder. Certo? Então, é essa a introdução que eu queria fazer. Slide 13, sobre a filosofia política agora. Vamos mostrar agora um pouquinho do pensamento político de Sócrates, que você já conhece, que a gente já falou dele, e o Platão também, que você já conhece, tá? Eu vou só dar uma geral aqui para a gente entender. Slide 14, filosofia de Sócrates. Então vamos lá. Slide 15, vamos ler junto comigo, tá? Sócrates. Com o desenvolvimento das cidades gregas, a polis, a vida em sociedade passa a ser uma questão importante. Sócrates vive em Atenas, que é uma cidade de grande importância nesse período de expansão urbana da Grécia. Por isso, a sua preocupação central é com a seguinte questão: como devo viver? As pessoas precisavam desenvolver normas de convivência para o espaço da cidade, que era um fenômeno relativamente novo na história da humanidade, com mais agitação política, comercial e social. Nesse sentido, debatiam questões importantes para o convívio em sociedade. Exemplo, ética, fazer o bem, virtude, política, etc. Todo aquele contexto da Grécia democrática, em Atenas principalmente, né, pessoal? Que o discurso era importante e a argumentação importante para as questões do dia a dia, práticas do dia a dia. Certo? Então, como Sócrates fez política? Sócrates fez política, pessoal. O ato político de Sócrates está muito ligado à sua história de vida. A partir do momento que ele começa a fazer com que os jovens atenienses, não só os jovens, mas aqueles poderosos, passassem a questionar a realidade deles, buscar entender as coisas além das aparências, com o método socrático, que você já explicou, da ironia, da maiêutica, quando ele começa a estimular o senso crítico nessas pessoas em não aceitar o status quo. O que é o status quo? É as coisas como estão atualmente. Quando passa a não aceitar isso passivamente, isso já é um ato político. Outro exemplo, a morte do Sócrates também foi um ato político. Porque quando ele foi condenado à morte, foi dada a opção dele fugir da cidade ou então ele parar de filosofar. Sócrates, tu vai continuar vivo, mas não pode mais filosofar não. Aí ele o quê? Pois eu prefiro morrer. Certo? Porque sem filosofia eu não posso viver. Isso aí foi um ato político. Ele mandou uma mensagem para os seus seguidores, para as pessoas, essa forma de resistência dele. E aí passou a mensagem, e aí muitos poderosos passaram a ser questionados na época em vistas de um Atenas melhor. Então o ato político é simples assim. É uma atitude, é uma resistência, é um ensinamento. Certo? Você pode dar para alguém. Então Sócrates vai representar muito o ato político através dessa sua história de vida e o seu método dialético. Simples assim, tá? Slide 16, você está vendo aí um livro Apologia de Sócrates do Platão, né? Onde o Platão conta justamente
os momentos finais do seu mestre Sócrates, antes de ser morto tomando veneno. E aí o Sócrates vai filosofar na hora da morte, e aí é um ato político poderoso. Eles mataram Sócrates, mas as ideias dele continuaram vivas e se espalhando pela Grécia. Isso é um ato político poderoso. E vamos ver aqui essa frase aqui atribuída a Sócrates, que Sócrates teria dito, né? No final, quando ele vai tomar o veneno. Slide 17. Mas eis a hora de partir, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém o sabe, exceto os deuses. Então, ele dá essa mensagem: olha, eu vou para a morte, vocês têm a vida aí. Quem vai seguir o melhor rumo, ninguém sabe, só os deuses. Certo? Então, essa atitude dele é tida como um ato político. Não precisava se candidatar, não precisava entrar em partido nenhum. Simples assim, a atitude e os pensamentos, as ideias do que ele falou, o que ele pregou, fez uma importância muito grande na Grécia e faz até hoje. Por isso que a gente estuda até hoje, estuda esse cara. Estuda esse filósofo. Slide 18, Platão agora. Vamos ver como é que Platão fala de política. Platão é um pouco mais complexo, mas não é nada demais não, tá? Slide 19, você pode olhar na sua apostila, tá, pessoal? Olhar na sua apostila, na página 82, eu trouxe um pedacinho aqui. Vamos lá. Se liga na apostila. A República de Platão, um ataque à democracia? Pergunta. Será que o Platão, ele fazia ataques à democracia? Ou será que o Platão gostava da democracia ou criticava? Como é que é? Vamos ver? Isso aí está na apostila de vocês, tá? Como já foi apresentado, democracia é um conceito formado pelas palavras demos, povo, né? E cracia, poder, poder do povo, né? Descrevendo, portanto, uma forma política na qual o poder está nas mãos do povo. Não seria legítimo supor que seria esse o sistema defendido por um filósofo? Pois saiba que Platão era contra a democracia ateniense da forma como ela era exercida na Grécia Antiga. E a gente vai explicar como é que o Platão via política, de forma resumida, tá? Para você. Então a gente vai ver ali, ó, diferença entre democracia e aristocracia. O que é justiça? Justa medida. A ocupação social de cada um é mesmo natural? Então, como é que o Platão via uma sociedade politicamente perfeita, ideal? Ele vai dar uma ideia lá de como ele queria, ele sonhava com uma Grécia ideal, que tivesse uma política daquele jeito ali. Vamos ver rapidamente? E ele vai explicar justamente tudo isso nesse livro aí do slide 20, o livro A República, onde ele vai explicar muito bem as suas ideias políticas. O Platão, nesse livro, ele mostra muito bem suas ideias políticas. Uma das ideias, pessoal, bem importante do slide 21 agora, é essa ideia de que a justiça está na justa medida, no equilíbrio, quer dizer, nem demais, nem faltando, né? O equilíbrio, o meio, que é o mais difícil de se alcançar, é o equilíbrio. Isso está a justiça. E uma sociedade só pode ser uma sociedade politicamente ideal se tiver justiça, certo? Vamos ver? E a justiça é como para ele? Cada indivíduo e cada classe social cumpre uma função que lhes é determinada por inclinação natural, por natureza. Resumindo, para ele, cada indivíduo já nasce com uma virtude, uma capacidade própria para determinadas funções, algo que já é inerente a ele, que o torna feliz, para o Platão, né? A justiça e o equilíbrio se dá quando cada um na sociedade consegue exercer aquilo que nasceu para ser, como se fosse uma vocação. Digamos que eu nasci para trabalhar com trabalho braçal, trabalho físico braçal, então é o que me faz feliz, é o que me realiza como ser humano. Então, se eu for colocado para fazer outro serviço, eu não estou contribuindo com a sociedade nem comigo. Entendeu? Então, para ele,
algumas pessoas já nascem com certas capacidades e têm que ocupar cargos equivalentes ao que ele nasceu para ser. Bem polêmica essa ideia, né? Então, pessoal, aqui, esse slide 22, eu não vou detalhar muito, né? Eu quero que, não só mostrar aqui como é que é o estado que ele propunha aí, é o estado ideal, né? A cidade bela. O Estado assumiria o papel da educação, né? Para identificar justamente as almas de bronze, né? Aqueles que deviam se dedicar-se à subsistência da cidade. Então, algumas pessoas nasceram, para ele, para o Platão, algumas pessoas nasceram com as almas de bronze, que ele chamava. Aqueles que são nascidos para fazer trabalhos mais de subsistência, trabalhar no campo, trabalhar na roça, na agricultura, pecuária, serviços braçais, certo? 2. Educação para todos até os 20 anos de idade. Aí ele vai dizer, para identificar depois aqueles de alma de prata. Tem uns que nasceram com a alma de prata, que deveriam dedicar-se à defesa da cidade. Tipo, aquelas pessoas que nasceram para ser do exército ou da polícia, por exemplo, né? E o Estado também, ele vai tentar identificar aqueles de alma de ouro. Alma de ouro é aqueles que são capacitados para governar. Aqueles que são feitos para governar e estar nos postos mais altos da sociedade. Bem polêmica essas ideias aí, né? Porque já considera que cada um é diferente, inferior, superior que o outro, mas na verdade o Platão considera isso um equilíbrio. Se você nasceu para aquele serviço, é justo que você faça aquele serviço na sociedade. Você fica feliz, se realize e a sociedade tem a ganhar. E assim vai. E no topo a sociedade tem que ser governada pelos reis filósofos. Os filósofos são os mais sábios para governar a república. Então essa é a ideia do Platão, né? Como a gente vê aqui no slide 23, o rei filósofo, a valorização da filosofia como conhecimento superior, leva Platão à idealização do rei filósofo. Para o Estado ser bem governado, é preciso que os filósofos se tornem reis, ou os reis se tornem filósofos. Já que a filosofia é o ensino superior, é a forma de conhecimento superior e mais alta que existe, mais bela que existe, o filósofo tem que estar lá no topo do comando dessa sociedade, o rei filósofo. E assim ele define a sua república ideal. Essa é a noção de política para Platão. Cada um exercendo o que nasceu para fazer de acordo com o seu nascimento, com a sua virtude, a sua natureza. E aí ele fecha com essa frase no slide 24. Aí a gente vai para as questões. Os estados só têm chance de serem felizes se os filósofos forem reis, ou se os reis passarem a ser filósofos. Platão. Olha, que ideia, né? Você concorda com ele ou não? E o slide 25 a gente inicia as questões para a gente encerrar essa aula respondendo algumas questões aí, pessoal. Bom, pessoal, então vamos para as questões, né, pessoal? Separei questões aqui, tanto sobre o ato político de Sócrates, quanto a questão política da República Ideal para Platão, certo? Que é justamente o que a gente estudou aqui nessas aulas. Então vamos lá para frente. Slide 26 é uma questão justamente que sempre eu trago, uma questão da apostila, né? Uma questão que está aí na sua apostila. Mais uma vez, eu não vou dar a mastigada para você. Eu quero que você responda com as suas palavras. Eu vou dar dicas, eu vou explicar rapidamente e você responde porque é uma questão aberta, uma questão subjetiva. Vamos lá. Slide 26, tá? Sócrates morreu defendendo aquilo que julgava ser certo e verdadeiro. Por que a morte de Sócrates pode ser compreendida como ato político? Vocês estão lembrados quando eu falei? Lembra aí como é que Sócrates morreu? Sócrates foi condenado à morte por envenenamento, né? Acusado de corromper a juventude, acusado de negar os deuses, mas na verdade porque ele estava sendo perseguido pelas suas ideias revolucionárias, né? E
Na hora da morte, o Sócrates teve a opção de ficar calado, ou fugir, se exilar, fugir da Grécia. Só que ele resolveu morrer, certo? Mas não deixar a filosofia de lado. Então, o ato político dele, já falando aqui no geral, é justamente esse ato de mostrar através da sua morte, mostrar através da sua atitude, que ele não recuava diante dos poderosos, que ele não recuava diante de ameaças. E assim ele conseguiu levar à frente as suas ideias. Mesmo o corpo dele, ele tendo morrido, né, sendo morto, as ideias dele continuaram com seus discípulos e até hoje estão com a gente estudando aqui, tá certo? Então, você escreve aí da maneira que você achar melhor. Por que a morte do Sócrates pode ser compreendida como ato político? Por quê? Explica. Slide 27. O slide 27, questão o FU 2012. Vamos lá, com calma. Leia o trecho abaixo que se encontra na Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre. Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o é. Porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens. Todos a temem, como se soubessem se ela é o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se sabe? Então, na verdade, esse é um trecho do Sócrates, no livro do Platão, na hora da morte, o Sócrates filosofando, por que vocês falam que tem tanto medo da morte? Se você nem sabe direito o que ela é, né? Será que ela não pode ser um bem? Então ele questionava, né? Será que a morte só tem três perspectivas? Ou a morte é o nada, quer dizer, a ausência de toda dor e toda consciência. Então, se for assim, não sentiria nada, né? A morte, não sentiria nada. Então, não tem por que temer. A outra, pode ser que seja o maior dos bens, um lugar maravilhoso que você vai, né? E dá ótimo. Ou então, pode ser um mal que eu não vou poder evitar também. Segundo o Sócrates, ele falava assim, né? Então, o Sócrates filosofou na hora da sua morte sobre a morte. Então, sempre filosofando. Então, ele traz esse trecho e aí ele lança a questão aí, tá? Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa incorreta. A gente está evitando, assim, geralmente a gente não está usando muito questão mais incorreta, mas essa aqui eu resolvi trazer como exceção, porque ela é interessante. Vamos ver. O que é que tem errado aí, de acordo com a ideia do Sócrates aí? A. Sócrates prefere a morte a ter que renunciar à sua missão. Qual seja, buscar por meio da filosofia a verdade para além da mera aparência de saber. É isso aí. Ele prefere morrer do que deixar de filosofar, que é a sua missão, né? E assim ele passou uma mensagem de resistência e de um ato político. Então, tá certo. Ele quer o item incorreto, que está errado. B. Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo tomar consciência das contradições que traz consigo. Exatamente. Ele faz a pessoa se questionar e faz a pessoa buscar o conhecimento verdadeiro através do questionamento de si mesmo. Perfeito. É a ironia socrática. Então, tá certo. Ele quer o errado. C. Para Sócrates, o pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe. Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião não devidamente examinada. Esse item é errado. Porque para Sócrates não tinha problema nenhum em reconhecer sua ignorância. É o primeiro passo. Certo? Ele buscava uma verdade universal. Então esse é o item que a gente vai marcar. É o C, porque ele quer o item incorreto e não correto. Vamos ver o que é que tem de ver o D aqui. Provavelmente deve estar certo o D, né? Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria ignorância, admite que nada sabe. Admitir o não saber, quando não se sabe, define o sábio, segundo a concepção socrática. Então, você é considerado um sábio por reconhecer que não sabe, ser humilde e buscar saber mais.
Então, o item para marcar é o item C, a opção incorreta. Questão 28, desculpa, slide 28, né? Vamos ver essa questão aqui, tá? Ok? Qual a postura que verdadeiramente condenou o filósofo grego Sócrates? Cuidado! Ele não está perguntando qual a postura que os governantes da época usaram para condenar Sócrates. Ele está perguntando o que foi que verdadeiramente fez com que Sócrates fosse condenado à morte. O que Sócrates se preocupou tanto? O que Sócrates incomodou? A. Negar os deuses gregos e corromper a juventude? Não, porque isso aí foi o que eles disseram que o Sócrates fez, mas ele não fez isso. B. Causar conflitos na ágora, quer dizer, na praça do mercado, e blasfemar os templos sagrados? Não, o Sócrates não fazia isso, né? Ele não desrespeitava os deuses, não. C. Concorrer diretamente aos cargos políticos mais importantes, atraindo inimigos? Também não, porque o Sócrates nem concorria a esse tipo de coisa. Ele só queria fazer a filosofia dele lá, mas ele não queria ser governante. D. Posicionamento de Sócrates fazer com que cidadãos tivessem um olhar mais crítico diante da polis, e isso ameaçou poderosos. É esse item mesmo, o item D de dado. Essa postura ameaçou e preocupou poderosos que temiam que a sociedade grega fosse mais crítica. Então, item D. Slide 29. Considerado um dos principais filósofos da humanidade, Platão teorizou em suas obras. Platão agora, tá? Acerca da política, desenvolvendo reflexões sobre temas como A. O papel imprescindível do Estado no estabelecimento de um contrato social que garantisse os direitos de todos os cidadãos e decisões consensuais? Não, né, pessoal? Porque o contrato social é uma teoria moderna. B. A ética necessária na conduta dos governantes, de forma a atender os interesses coletivos e não individuais? Vamos ver. C. A divisão necessária do governo em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário? Está errado, pode parar por aí, você nem ler o resto, porque essa é uma teoria também moderna. D. Liberdade de expressão da imprensa e tolerância religiosa, elementos por ele considerados fundamentais para a democracia? Também não, porque ele não considerava a democracia um bom sistema, porque a democracia permite que qualquer um, galgando as etapas, pode chegar a ser governante. Ele dizia que para ser governante tem que ser por natureza. Lembra? Nascer para ser governante. É o uso justificado dos mais variados meios para se atingir um fim nobre e garantir a permanência do governante no poder. Também não, né? Não é uma questão assim antiética. Então, o item correto é o item B de bola. Atender os interesses coletivos e não individuais. Vamos correr um pouco mais, está acabando a aula. Slide 30, ele lança aí um texto, né, sobre a questão do Platão e a sua política. E ele pergunta para quem o Platão faz críticas. O Platão vai criticar, pessoal, é o item C. Por conta do tempo, eu não vou ler toda essa questão, mas eu vou lembrar para vocês e explicar com calma, ó, rapidinho, mas com calma. Para Platão, a democracia não era o sistema ideal. Ele fazia críticas à democracia. Por quê? Porque a democracia permite que as pessoas possam buscar livremente, né, dentro do contexto da cidadania, aqueles que são cidadãos, podem atingir cargos que nem sempre estão capacitados por natureza. Então a democracia não é ideal. O ideal para ele é a sofocracia, o governo dos sábios. E é justamente essa questão aqui do slide 31. Segundo o filósofo Platão, qual o modelo ideal de governo? Tirania, democracia, sofocracia, burocracia. Item C, sofocracia. Os reis filósofos, os sábios têm que governar, porque assim todos ganham, né? E chegamos ao final da aula. Lembre-se, leia sua apostila, faça atividades e busque vídeos e mais conteúdos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte 1 aqui, política para Sócrates, o ato político de Sócrates, política para Platão, a república, os reis filósofos, certo?
e a crítica dele à democracia. Na próxima aula a gente vai para a parte 2 para encerrar esse tema, onde a gente vai falar somente do Aristóteles e a sua política. Um abraço e até a próxima aula.